Durante um bom tempo, o Liverpool em jejum, 30 anos sem ganhar o campeonato inglês, ainda assim conquistou algumas taças domésticas, ganhou Liga Europa, 2 vezes a Liga dos Campeões, fez outras 2 finais, ou seja, mesmo num período de baixa, os Reds conseguiram títulos até importantes nesse período. Mas não ganhar mais o título inglês, especialmente no momento em que a Premier League, o campeonato inglês, virou Premier League e conquistou o mundo, se transformou na principal liga, a mais vista do planeta, porque antes da Premier League, gente, que começou em 92, na verdade o que acontece? É o campeonato inglês, mesmo formato, pontos corridos, é assim desde sempre. No entanto, quando foi criada a Premier League em 92, foi feito um projeto de profissionalização da liga que a expandiu pelo mundo. Os times da Inglaterra foram os primeiros a desbravar a Ásia, a levar os seus times para a pré-temporada naquela região do mundo, muito populosa, muito dinheiro, muita gente, né? Conquistando os corações ali de torcedores do Japão, na China, e na Índia, em vários países muito populosos do continente asiático. E, aos poucos, a Premier League foi se espalhando. Chegou ao Brasil, né? No início, quando os jogos da Premier League passavam na ESPN, eles eram jogos em VT, não eram jogos ao vivo. Depois de algum tempo, os jogos foram ganhando a programação e tomando um espaço que era antes, por exemplo, da Série A da Itália, que fazia muito sucesso no Brasil desde os tempos em que a TV Bandeirantes mostrava jogos do futebol italiano nas manhãs de domingo. Todo mundo que acompanhou aquilo vai lembrar do que eu estou falando. Mas aí vem uma distorção. Como justamente no momento em que o futebol da Inglaterra conquistou o mundo, o Liverpool não ganhava o campeonato inglês, ficou para muita gente, aqueles que começaram a conhecer o futebol da Inglaterra, o futebol internacional nesse período, começaram a acompanhar por questão de idade ou porque antes não se preocupavam com esse assunto, ficou uma ideia falsa, equivocada, de que o Liverpool seria um time mais grande, um médio, quando isso jamais fez algum sentido. Nos anos 70 e 80, os Reds dominaram o futebol europeu, conquistas, e ganharam também muitos títulos dentro da Inglaterra. Mas era um período, atenção para esse detalhe, em que isso até valoriza muito esse período hegemônico do Liverpool. Era um período em que os times eram formados por jogadores nascidos nos seus países. Então você tinha os grandes da Itália, poderosíssimos à época, Juventus, Inter, Milan principalmente, só com italianos basicamente. Nos anos 80 aí tinha um estrangeiro, foi quando o Falcão foi para lá, e depois outros brasileiros, outros jogadores de outras nacionalidades passaram a ocupar um pequeno espaço. Então você tinha um jogador, depois 2 jogadores estrangeiros, não mais do que isso. A mesma coisa na Espanha, com jogadores espanhóis sendo a grande maioria e até a totalidade, muitas vezes, dos times mais importantes, como o Real, como o Barcelona, o Atlético ali ficava bem atrás ainda, né, na maioria do tempo. O Atlético Bilbao, só com jogadores bascos, como é até hoje, ainda era mais competitivo, por exemplo. Você tinha os alemães, com jogadores alemães, germânicos, evidentemente. Você tinha os franceses, os times da França, com jogadores nascidos na França, e por aí vai. Então era um momento diferente do futebol. E só com jogadores nascidos no Reino Unido, basicamente ingleses, um ou outro escocês, ou irlandês, ou galês, o Liverpool conseguiu dominar durante um bom tempo, não só o futebol da Inglaterra, essa competição entre jogadores locais, mas o futebol internacional. Durante os anos 70 e 80, o Liverpool ganhou a atual Liga dos Campeões, no caso era a Copa dos Campeões, né, que depois mudou a sua denominação, ganhou em 77, 78, 81, 84. Foram 4 títulos conquistados no período. Além disso, a Copa da UEFA, a Liga Europa, né, que já mudou de nome também, conquistou em 73 e em 75. Ganhou a Supercopa da UEFA, que é a disputa, né, do vencedor dos 2 torneios mais importantes, em 1977. Depois voltaria a ganhar em 2001, já mais recente. Ganhou o Campeonato Inglês nesse período, anos 70, 80, em 73, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 88 e 90. E aí só foi ganhar agora em 2020. A FA Cup, a Copa da Inglaterra, foi do Liverpool em 74, 86, 89. Né? Depois voltaria a ganhar já em 92. A Copa da Liga, o Liverpool venceu em 81, 82, 83, 84 e depois voltaria a vencer em 95. A Supercopa da Inglaterra, a disputa do campeão inglês com o campeão da FA Cup, a Copa da Inglaterra, que abre a temporada, a Community Shield, o Liverpool venceu em 74, 76, 77, 79, 80, 82, 86, 88, 89 e 90. Depois voltaria a vencer em 2001. Né? E por aí vai. Então foram muitos títulos, muitas conquistas, num período diferente do futebol, de um Liverpool dominante e que, por exemplo,
ganhou até hoje 6 vezes a UEFA Champions League. E foi ganhar em 2005, quando já tinha 4 títulos. Então, em 84, por exemplo, o Liverpool já tinha 4 títulos da Liga dos Campeões. O Barcelona só foi ganhar seu primeiro título, o Barça que tem 5, você tinha o mesmo número que o Liverpool até a temporada passada, foi ganhar só em 92. Então, o Liverpool tem mais história, mais estrada, mais conquistas internacionais do que o Barcelona, por exemplo. E poderíamos traçar comparativos aqui com outras equipes importantes da Europa. Então, o Liverpool de volta à hegemonia do futebol na Inglaterra, novamente campeão inglês, campeão finalmente da Premier League, é apenas o reposicionamento de um clube dentro do seu lugar na história. Nada além disso. E daqui para frente a tendência, com essa organização do time, com um ótimo elenco, com um belíssimo treinador, um dos melhores do mundo, é vermos o Liverpool brigando e mais por títulos da Inglaterra, quem sabe na próxima temporada, para se equiparar ao Manchester United, que o superou nesse período de seca dos Reds. Para você ter uma ideia, quando começou a Premier League, Alex Ferguson já era o técnico da equipe do Manchester United já há alguns anos, né, já há cerca de 6 anos, e eram 7 títulos de campeão inglês que tinha o Manchester United. Nesse período de 92 para cá, o United ganhou com Alex Ferguson 13 títulos da Premier League. Foi 13 vezes campeão inglês, chegou aos 20, deixando para trás o Liverpool, que ficou ali parado nos 18 e agora tem 19. Saudações!